Em 1979, a Rede Globo lançou o seriado Carga Pesada. Nele, os protagonistas, Pedro e Bino, interpretados por Antônio Fagundes e Estênio Garcia, cruzavam o Brasil com um caminhão Scania LK-141. Devido ao sucesso, uma continuação dessa série foi feita em 2003. Na nova fase, os atores permaneceram, mas os caminhões foram atualizados. Agora, Pedro e Bino percorriam o país inteiro com o modelo Titan e Constellation da Volkswagen. Apesar da modernização, ainda usavam o famoso cara chata, muito popular aqui no Brasil. Bem diferente dos Estados Unidos, os caminhões, lá a maioria, possui um motor na frente da cabine, sendo verdadeiras casas ambulantes. Poderíamos até nos questionarmos, não faria mais sentido Pedro e Bino usarem um caminhão americano, permitindo que um descansasse enquanto o outro estava dirigindo? A resposta pode parecer óbvia, mas os caminhões americanos são raros aqui no Brasil. Os famosos bicudos com o motor na frente da cabine nem são mais fabricados por aqui. Então, por que essa diferença tão marcante? Será que é apenas uma questão de preferência dos motoristas brasileiros? Ou existem motivos mais profundos para os caminhões nacionais serem tão distintos dos internacionais? E ainda adiciono, será que é proibido usar esses gigantes em nossas estradas? Essas questões nos levam a refletir sobre a particularidade da cultura automobilística entre os dois países. O primeiro caminhão, fabricado em terras brasileiras, pode surpreender muitas pessoas. Não foi o Mercedes, o Volvo nem a Scania, mas sim o famoso Bandeirante. Criado no Rio de Janeiro por um imigrante português, esse pequeno caminhão podia carregar até 7 toneladas. Seu criador inicialmente focava em equipamentos para os beneficiamentos de café. O Bandeirante se destacou sendo até enviado para Sevilha, na Espanha, para representar o país em uma feira internacional. Contudo, apesar desse reconhecimento, ele não teve uma produção contínua. Então, quem realmente impulsionou a indústria de caminhões no Brasil? Em 1942, sob a Era Vargas, nasceu a FNM, ou Fábrica Nacional de Motores, com um começo voltado para os motores aeronáuticos. A demanda escassa fez com que em 1949 se reinventasse, focando agora em caminhões. Inicialmente, aliada à italiana Isotta Franchini, lançou o modelo D7300. Porém, mudanças de parceiros trouxeram a colaboração com a Alfa Romeo. Em 1951 surgiu o D9500, também conhecido como cara chata. A trajetória da FNM se consolidou e seus veículos ganharam o apelido de FNM. Mas o que trouxe os gigantes internacionais para cá? Na década de 1950, com a acessão de Kubitschek, a industrialização e construção de rodovias cresceram. Assunto que eu falo principalmente sobre a morte dos trens aqui no canal, mas depois eu falo desse assunto. Mercedes-Benz foi a pioneira estrangeira, produzindo o famoso i312, apelidado de bicudo ou torpedo. Tal movimento abriu portas para os outros grandes nomes. Volvo, Scania, Volkswagen, Chevrolet e Ford logo viram o potencial do Brasil. Ícones como o Scania 111 e o Mercedes 1111 se tornaram símbolos das estradas brasileiras. Entretanto, a pergunta persiste: o que fez o Brasil ser tão atraente para esses fabricantes? E como a evolução dos caminhões impactou o nosso transporte rodoviário? Estas são reflexões valiosas, mostrando a intersecção entre cultura, economia e mobilidade. Nos Estados Unidos, a trajetória dos caminhões começou um pouco mais cedo. Em 1899, a Autocar iniciou a produção e persiste até os dias de hoje. No mesmo ano, surgiu o primeiro semi-reboque, destinado a entregas de veículos. Porém, até 1914, a predominância era do transporte ferroviário. A Primeira Guerra trouxe um cenário de trens lotados e demandas crescentes de transporte, levando a valorizações dos caminhões. Eles realmente decolaram com o sistema interestadual de rodovias na década de 1950, consolidando-se como o principal meio de transporte de cargas. Por quê?
essa evolução específica nos Estados Unidos. Eles moldaram seus caminhões às necessidades locais. Assim, empresas como Peterbilt e também a Freightliner delinearam o clássico estilo americano, tornando-se os ícones da estrada. No entanto, o cenário atual revela um emaranhado de propriedades corporativas. Apesar da diversidade de marcas, muitas estão sob o guarda-chuva de grandes conglomerados automotivos. Exemplos desses: Daimler Truck, que abriga Mercedes-Benz e Mitsubishi; Paccar reúne a Peterbilt e a Darf; a Volkswagen controla a Scania e também a International; e ainda a Volvo, com forte presença global. Dado esse cenário, surge uma pergunta: com pouco grupo dominando a produção, por que a distinção tão marcante entre os caminhões dos Estados Unidos e do Brasil? Não seria mais prático unificar todos esses modelos? A distinção entre caminhões americanos e brasileiros é imediatamente perceptível e o design da cabine oferece a primeira pista. Nos Estados Unidos, caminhões de cabine recuada predominam, com o motor posicionado à frente. No Brasil, por outro lado, os caminhões conhecidos como cara chata dominam a cena, sem saliências na parte dianteira. E por que essa diferença tão marcante existe? O último modelo de caminhão bicudo no Brasil, o Mercedes Atron 1635, saiu de linha em 2020, bem recentemente. A legislação se mostra como um fator essencial. O Conselho Nacional de Trânsito, famoso CONTRAN, aqui no Brasil, define 18 metros e 15 centímetros como o tamanho máximo para um caminhão articulado, do para-choque dianteiro até a extremidade traseira. Ao posicionar o motor sob a cabine, há ganho de espaço para cargas, gerando mais receita por cada viagem. É uma questão lógica e financeira. Nos Estados Unidos, as regras são diferentes. Os cavalos mecânicos não entram na medição de tamanho, permitindo caminhões com motores à frente e cabines espaçosas, muitas vezes comparadas a casas sobre rodas. Respeitar a legislação e buscar lucratividade explica a predominância dos caminhões cara-chatas aqui no Brasil. Mas será que isso é tudo? As diferenças geográficas de cada país também entram em jogo. Grandes planícies predominam nos Estados Unidos, permitindo estradas retas e planas, onde o tamanho e a potência dos caminhões são menos relevantes. Já no Brasil, o terreno é acidentado e as estradas sinuosas exigem mais potências e uma condução facilitada por veículos mais curtos. Vale lembrar que a maioria dos modelos brasileiros são projetados para o mercado europeu, com estradas modernas, mas também vias estreitas e sinuosas e grandes cordilheiras. Os caminhões europeus devem estar preparados para os tais terrenos. Cidades americanas, mais novas e com ruas largas, favorecem caminhões mais compridos, enquanto nas cidades europeias, caminhões mais curtos são extremamente vantajosos. Essas diferenças geográficas e urbanas afetam até mesmo a potência dos motores. Em terrenos planos, menos potência é necessária. Uma comparação entre 3 modelos da Volvo ilustra essa diferença com variações de 405 até 750 cavalos, dependendo do mercado que ela vai operar. Notavelmente, nos Estados Unidos, um proprietário pode escolher o motor, até mesmo de outro fabricante. E isso é uma diferença interessante, não é mesmo? Imagina poder escolher o seu carro ou caminhão e um motor de outra marca fazendo algo próprio para você. A aerodinâmica, mais associada a carros esportivos, também importa em caminhões. Os bicudos podem atingir velocidades maiores, uma vantagem nos Estados Unidos, onde a velocidade máxima é maior que a do Brasil. Já em terras tupiniquins, com um limite de 90 km por hora, a aerodinâmica é menos influente. A fabricação é então moldada de acordo com a preferência do mercado e os motoristas americanos, sem limitações, geralmente escolhem os maiores. O conforto é um fator crucial. Cavalos mecânicos maiores são mais confortáveis, com menos vibração e solavancos, e podem até incluir luxos como uma cama de casal e micro-ondas. Nas longas viagens americanas, esse conforto faz toda a diferença. Os motoristas são também responsáveis pela diferença na pintura dos caminhões. Customizações são comuns lá nos Estados Unidos, até com competições premiando os designs mais bonitos. Isso reflete uma grande tradição
Isso não é fantástico? E, se um caminhoneiro brasileiro quiser dirigir uma máquina dessa, será que é possível? Prepare-se para um alto custo. Em 2021, a importação de 10 unidades do modelo Peterbilt 389 custou cerca de R$ 2 milhões cada caminhão. Esse valor é quase o dobro do Volvo FH 540, o modelo mais vendido no Brasil em 2022. Com esse preço e outras questões, ver caminhões americanos nas estradas brasileiras continuará sendo muito raro. Não é surpreendente como múltiplos fatores, como legislação, geografia, economia e até cultura, moldam a indústria dos caminhões de maneira tão distintas. Agora, se você gosta desse assunto e quer ver caminhões fantásticos, robustos, capazes de carregar mais de 400 toneladas em minério e outras produções que podem fazer com que pessoas, até mesmo 10 pessoas, consigam sobreviver no frio da Antártida em expedições, fiquem totalmente viáveis. Ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre essas monstruosidades? Então clica no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu mostro 7 caminhões que são verdadeiramente fantásticos, surpreendentes e até mesmo causam medo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.